Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Bom dia, meus amados, preciosos irmãos, meus amigos. Em Cristo Jesus nós temos vida, e vida abundante. Temos tudo aquilo que precisamos. Portanto, devemos cada vez mais amar sua palavra. Bem, o assunto nosso é a inconstância. Paulo está aqui escrevendo aos Gálatas, no primeiro capítulo de sua carta a eles, no verso 6. O título é A Inconstância dos Gálatas. Quer dizer, inconstância, ela tem sinônimos, né? É a instabilidade, a descontinuação, a falta de persistência, de prosseguir, a falta de conservação daquilo que tem recebido. É o contrário da constância. Então Paulo estava ali advertindo aos nossos irmãos. Mas como nós sabemos, tudo aquilo que tem hoje já existiu. Então nós temos tudo escrito em nosso favor, para nos animar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar. Basta observarmos o que está escrito nas Escrituras. Então vejamos um pouquinho esta condição. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Bem, meus amados irmãos, de início, Paulo está dizendo que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo. Levar para um outro evangelho, outro ensinamento, o qual não é outro. Eles mantêm-se algumas coisas da Bíblia. E eles pegam a própria palavra de Deus, como Satanás pegou a palavra para tentar a Jesus, porque vocês vão compreender que Satanás não usou uma outra coisa fora da palavra do Alcorão para tentar Jesus. Ele usou o que estava escrito. É um mistério, é um segredinho aí, meus irmãos. Eles usam a própria Bíblia para te enganar, para pregar que eles chamam de uma nova luz, de uma nova revelação, de um novo evangelho. Agora, a graça de Deus, ela vem até nós por uma iniciativa, ou por iniciativa dele mesmo, do próprio Deus. A graça de Deus não veio até o seu coração por uma iniciativa do fulano de tal, do beltrano de tal, aquele muito sabido, aquele menos sabido. Não foi por meio de nenhum homem. Ela veio através do próprio Deus, através do seu próprio chamado. E tem mais uma coisa, a graça de Deus não veio até nós, não por causa de coisa alguma que nós tenhamos feito para merecê-la. Não é porque nós merecemos. Ela veio até nós por causa dele próprio.
Paulo então diz no verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, antes de você nascer, antes de eu nascer, olha bem como é esta graça, de onde ela veio, quem é o autor dela. Ah, meus irmãos, se você observar isto, você não vai ser uma pessoa inconstante. Deus te chama. Ele tirou Israel do Egito, não durou muitos dias não, poucos meses, 2 meses, eles já estavam querendo voltar para o Egito, porque algumas coisas não estavam como eles queriam que estivessem. Que falta de paciência, falta de constância, falta de amor, falta de entendimento daquele povo, né? Só daquele povo. De nós não. Nós somos os tais, nós somos os melhores, nós somos o que mais tem luz. Aquele povo lá de Israel era tudo uns tapados. Vê se nós não vamos fazer a mesma coisa ou estamos fazendo mesmas coisinhas que eles fizeram. Bateu a saudade lá do Canela, lá do Egito. A inconstância estava ali juntinho deles. Pouco tempo durou, hein? Durou 2 meses, 2 anos não, 2 meses. Queremos voltar. Passou um pouquinho mais, uma coisinha que eles acharam que estava errada. Por que não sentavam e conversavam como pessoas civilizadas? Não, mas está errado o que vocês estão fazendo, tá? Olha as escrituras. Mas depois que esse espírito da inconstância pega a pessoa, não adianta Deus livrar eles. Eles vão cair em outro laço. Aí vão cair em outro buraco. Deus te livre e você não tem perseverança naquele caminho que Deus te colocou e qualquer coisa te tira dali. Tudo bem, é direito de cada pessoa. Mas Paulo estava admirado, eu também fico admirado, de ver pessoas que tão depressa já caiu na lábia de um sabichão. Ah, mas que coisa. Olha, vamos mais uma escritura, essa questão da estabilidade. O apóstolo era um pouco preocupado com isto, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, que no Senhor o vosso sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que estava acontecendo ali na cidade de Corinto? Ali estava surgindo um falso ensino, outras tentações, ensino falso a respeito da esperança da ressurreição. Várias tentações. Agora, a esperança da ressurreição deveria encorajar os crentes de Corinto a perseverarem em sua fé. Agora, ali surgiu um ensino a respeito de que os mortos não ressuscitariam. Então Paulo teve que ser duro. Olha, se os mortos não ressuscitam, para que então nós vamos trabalhar? Por que então eu vou ficar me debatendo, deixar tudo que deixei por nada? Mas já existia, pessoas estavam ali. Agora os crentes de Coríntios deviam ser plenamente ativos na obra do Senhor. Agora
de vez em quando nós vamos encontrar pessoas desencorajadas. Porque qualquer coisinha estão desencorajados, pensando que o nosso labor pode reduzir-se em nada. Mas vamos olhar nas promessas, vamos relembrar a promessa de que quando Deus estiver cumprido a sua promessa de criar os novos céus e nova terra, todos aqueles que se manterem fiéis à sua palavra, aos seus ensinos, vão usufruir do fruto dos seus labores. Aí então nós veremos que os esforços nunca foram em vão. Agora parece que nós nos esforçamos e não temos recompensa. Mas o estado presente não deve levar você a desanimar. O estado presente de Jó, quando ele estava na aflição, não o desanimou. E ele continuou falando o que era correto, o que era verdadeiro, muito embora ninguém lhe desse crédito, nem seus próprios amigos. Mas ele não se desviou. Ele não deixou, porque Deus o tinha mostrado do que verdadeiro ele estava. Não sejais inconstantes. Esta inconstância impede a bênção de Deus ao seu coração. Pedro também falou sobre isto. Ele diz na sua segunda carta, no capítulo 3, o cristão deve esperar o Senhor, viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Mas é as Escrituras conforme elas dizem, conforme está escrito, não conforme uma interpretação, porque aí você vai sair desnorteado, porque as interpretações não param de surgir. Quando você escapa de uma, logo chega um outro com uma outra interpretação. O Novo Testamento não é correto. O que é correto então? Você? O Novo Testamento, eu já disse esses dias, obedeça para você ver se é correto ou não. Ele é correto. Ele nos leva a uma vida alegre, feliz, consagrada, pura, imaculada. Não uma vida de cativeiro aos pés de um homem, aos pés de um santo, entre aspas, que põe um peso sobre o povo que ele não move nem com um dedo. Não numa doutrina de uma igreja, de outra igreja, mas de acordo com as Escrituras. Então, observe isso. Esperar. O cristão deve sempre esperar o Senhor, viver uma vida reta. É ruim uma vida reta? Mesmo se não tivesse céu, inferno, é ruim uma vida reta? Uma vida de honestidade, de pureza, de pudor. É ruim estudar as Escrituras? É ruim crescer em Cristo? É que as Escrituras oferecem. Então, Pedro também traz uma advertência sobre esta inconstância. A partir do verso 17 da segunda carta, capítulo 3, vejamos o que ele diz, olha. Verso 16. Não, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, que é a vossa constância. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Ele cita Paulo, que escreveu segundo a sua sabedoria. Então ele diz no verso 16, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição.
Se é perdição daqueles que torcem as Escrituras, também se torna perdição daqueles que obedecem os seus ensinos, porque eles também serão inconstantes. Deus traz um livramento tão grande para Israel, que parecia tão impossível, 430 anos ali no Egito, não sei quantos anos de escravatura, porque teve um tempo que eles estavam como que se jubilando, enquanto José era lembrado, mas logo surge um novo faraó e vê que eles estão grandes, que eles estão, uma grande população os escraviza. E quantos anos foram de escravatura terrível e dura, pesada, e saem. Bom, alguns, não sei se todos saíram, né? Saíram todos, mas nem todos deixaram as coisas que para trás ficaram e levaram consigo em seus corações. Foram inconstantes em seguir a orientação de Deus. Algumas coisas aconteceram e eles não estavam preparados para vencer aquelas dificuldades. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Portanto, meus amados, esperando essas coisas gloriosas acontecerem, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, e nos dê esta perseverança, nos dê esta constância, nos dê esta estabilidade, esta persistência para prosseguirmos naquilo que Ele colocou em nosso caminho para seguirmos. Em nome de Jesus Cristo, amém.